da aula. Então, vamos para a aula de hoje, tá, gente? Olha só. Então, a aula de hoje é sobre o conceito de forças, tá bom? É a aula da apostila. Eu até tirei um print aqui da apostila para a gente discutir um pouco sobre ele, tá? Então, é o seguinte. Primeiro, força ela é uma grandeza vetorial. Então, a gente tem aqui que força é uma grandeza vetorial e, como tal, ela vai possuir as características de vetores. Então, geralmente a força nós vamos indicar por uma letra e com uma seta em cima dessa letra, tá? Já adiantando para vocês, as forças que nós geralmente estudamos são as forças peso, como vocês podem ver nesse desenho aqui, com a letra P, a força normal com a letra N, a força de atrito com a letra A e a força de tração com a letra T. Existem outras forças também que nós estudamos, mas essas são as principais, ou, digamos assim, as primeiras que nós temos contato aqui no ensino médio, tá? Lembrando que quem estudou com a gente lá na escola, tá? Já viu parte desses conceitos lá no oitavo ano do ensino médio. Então, não é algo novo para quem já estudou lá na escola, tá? Então, a primeira coisa, as forças serão indicadas, tá, de forma vetorial e, por ser vetores, elas possuirão três características básicas. As características de vetores são, primeiro, a intensidade, como a gente já estudou a intensidade, por exemplo, da velocidade, da aceleração. Então, nós temos primeiro a intensidade da força. E o que é importante lembrar da intensidade? Lembre-se que a gente até tem vídeo lá no canal sobre isso. A intensidade, ela é o módulo da força, tá? Acompanhado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 15 newtons. Então, é o módulo, que seria o valor associado à unidade, tá? A unidade de força, como eu já estou adiantando aqui para vocês, ó, dentro do sistema internacional, é a letra N, Newton, tá? Em homenagem a Isaac Newton. A segunda característica que a força recebe por ser um vetor é em relação à direção. Então, a gente tem que estar preocupado também com a direção da força. Isso por quê? Porque, olha só, a direção ela pode ser vertical, como a força normal e a força peso tem aqui. Ela pode ser horizontal, como a força de atrito tem. E ela pode ser oblíqua, né, na diagonal, como a força de tração está sendo indicada aqui. Então, a direção ela é importante. E, junto com a direção, a gente tem uma outra característica que é o sentido da força. Lembre-se, o sentido, às vezes nós confundimos com a direção, mas são coisas diferentes. O sentido da força diz respeito para onde ela aponta, ou seja, no caso da força normal e da força peso, ambas são verticais, porém a normal é vertical para cima, né? O sentido é para cima, e a força peso é vertical para baixo. Então, vale a pena aí a gente fazer essas diferenciações em relação à força. Então, essas três características que eu acabei de explicar é porque a força é um vetor, ela é uma grandeza vetorial e toda a grandeza vetorial ela possui essas três características associadas a ela, tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Qual que o senhor falou que era para cima e para baixo? Que tinha que diferenciar? Você tá conseguindo ver a tela do meu computador? Sim, tô conseguindo. Tá? Se você olhar aqui, ó, qual que tá para cima aqui na tela? Ou na Bienal, né? Se você olhar lá. Qual que é a força que tá para cima? Não é de Ou é Newton. E, não, é N de normal aqui, É, tá? é Normal. Newton, normal, quando não de for força? normal, a força N é a força normal, tá? Esse N que Tá. aparece aqui, ó, é da unidade, tá bom? Esse N que aparece aqui é a força, tá? Que a gente chama de força normal, tá bom? Então, se você observar aqui, é só você olhar no desenho. Opa, eu escrevi forção. É, aqui, ó, a força N para cima e a força P para baixo. Então, você vai indicar pela flechinha. Se a seta da força for para cima, você tem força normal. Se a seta for para baixo, você tem a força, a força peso, tá? Então, a gente tem essa diferenciação aí, tá? Olha o Pedro aí, rapaz, ó. O Pedro, o Gabriel, deixa eu ver quem mais que tá aqui.
Deixa eu ver. É porque tem muito aluno e não dá para ver. Só desligar aqui a câmera, né? Ou não? Bom, então vamos lá. Deixa eu desativar a minha também, né? Vamos lá. Então a gente tem essas Professor três Jaivon. características, tá? Pode fechar, gente. Né? Eu já passo para a Nilza aí quem são os alunos que não deixam a câmera ligada e depois eu passo para ela. Professor, eu liguei a minha câmera. Uhum. Então vamos lá. Gente, então aí a gente já entendeu, né, que a força é uma grandeza vetorial, então ela tem intensidade, direção e sentido, e a gente entendeu que dentro da intensidade, a gente já estudou isso, que ela possui a unidade, além do número que está acompanhado, né, o número e a unidade. A segunda coisa que a gente precisa entender é a unidade em si. A unidade de força no sistema internacional é Newton, tá? Indicado pela letra N. Não vamos confundir isso aqui, ó. Por exemplo, quando aparecer assim, isso aqui é a força normal, tá? Então deixa eu escrever aqui, ó. Força. Isso aqui é a força normal. Normal, depois eu vou explicar para vocês já por que chama de força normal, tá? E isso aqui, ó, é Newton. Então são duas coisas diferentes aí para a gente não se confundir aí na hora de fazer as duas, tá? Porque vocês vão encontrar depois, por exemplo, a força N igual a 20 newtons. Então vai aparecer N e N aqui, mas uma é a força e o outro é em referente à unidade. Bom, terceiro ponto que a gente precisa entender é a condição, tá, de existência das forças. Primeiro, para que haja força tem que existir dois corpos, tá? Um par de corpos que vão fazer parte do sistema considerado. Por exemplo, você não faz força, digamos assim, sozinho, né? Ou melhor, não tem como a gente aplicar força sem que haja um outro corpo que vai receber, digamos assim, a ação da força, tá? Lembre-se que a gente estudou a noção, né? Mais ou menos a noção aí da terceira lei de Newton, que a gente vai ver de novo, tá? No bimestre que vem. No próximo caderno, a gente vai estudar aí outros conceitos referentes à força. Bom, a força, por ser um vetor que vai imprimir intensidade, direção e sentido, e que precisa de um par de corpos para poder ser exercida, ela, por sua vez, vai ser uma coisa, né? Vai ser uma característica que impõe ação, ou seja, a força ela é um ato, ela é uma ação de puxar um objeto, ou empurrar um objeto, ou esfregar um objeto, né? Ou os corpos, enfim, atrair objetos ou repelir objetos. A questão da atração e da repulsão, a gente vai deixar para estudar ano que vem, quando nós estivermos estudando força elétrica e força magnética, tá? Aí, essa noção de ação e repulsão vai ser mais característico. Mas quem estudou comigo ano passado, né, aí da turma, a gente fez até aquele experimento com os ímãs, tá? Então, lá no experimento com os ímãs, vocês viram a força de atração e repulsão, vocês vivenciaram, né, as forças de atração e repulsão naquele processo lá. Aqueles ímãs que todo mundo quebrou? Aqueles ímãs que não eram para quebrar e nem perder, mas que parece que todo mundo fez a graça de quebrar e perder os ímãs, tá? Então, assim, a força, ela impõe, então, uma ação, ela é parte de uma ação, seja puxar, empurrar, esfregar, atrair ou repelir objetos. Os corpos que estão nesse par de ação e reação estão aí, então, interagindo com essas características, tá? Aí, em termos do tipo de força, vão existir dois tipos de força. Como assim? Vai existir as forças de campo, que são forças que você vai conseguir sentir mesmo que não haja contato, tá bom? Essas forças são basicamente a força elétrica, a força magnética, a força gravitacional, como vocês podem ver aqui. A força elétrica e a força magnética, como eu comentei com vocês, serão tipos de forças que nós estudaremos ano que vem. E esse ano a gente vai se atentar simplesmente na força de campo gravitacional. Não vamos estudar outro tipo de força de campo. Por exemplo,
A força gravitacional é uma força que você sente estando sentado aí na sua cadeira, que é perceptível se você estiver em pé andando, é perceptível se você estiver saltando, por exemplo, pulando de um trampolim para dentro de uma piscina ou de uma cachoeira, você vai sentir essa força, teoricamente, você vai sentir ela, né? Então, a gente tem aí essas características em relação à força, tá? A força gravitacional, que é uma força que não necessariamente você precisa estar em contato com o outro corpo no sistema para que você consiga perceber a ação dela, tá? Que nesse caso, a ação gravitacional é de atração. Então a gente tem aí a força de gravidade, a força da gravidade, ela é uma força de atração entre corpos. No caso, a gente aqui na Terra percebe claramente a ação do peso que a Terra exerce sobre nós. Então a gente é atraído para o centro da Terra, por isso que a gente não sai voando ou os nossos saltos não são tão altos quanto, por exemplo, os saltos dos homens que foram à Lua, ou os saltos das pessoas que estão em estação espacial, tá? Um outro ponto importante aqui é a força de contato, tá? Forças de contato são as forças que necessitam que os corpos estejam interligados, estejam tocando um no outro de certa forma, tá? Então nós vamos ter a força normal, que eu vou explicar cada uma delas, tá, digamos assim, passo a passo, eu vou explicar cada uma delas. Então a primeira delas é a normal. A segunda força que nós temos é a força aqui, por exemplo, de tração, e a força de atrito, tá? Então nós temos o puxão, que seria a tração, a normal, que seria um empurrão, e o atrito, que seria o esfregão, tá? O esfregar o objeto. Então, quando você arrasta um objeto aí, você vai perceber uma força de resistência em relação ao solo, por exemplo, ao chão. E esse objeto, nesse caso, está em atrito com o solo, tá? Com a parte de baixo. Então, resumidamente, pessoal, esses são os tipos de força que nós temos, tá? E a última parte que está aqui, eu já expliquei para vocês, que é a questão do sentido, direção e da intensidade da força, porque ela é uma grandeza vetorial. Bom, explicado tudo isso que eu expliquei para vocês, aí a gente precisa, como vocês vão perceber nos exercícios da aula de hoje, ele é um exercício voltado para nós fazermos, por exemplo, o desenho das forças vetoriais, igual aparecem aqui nesse bloco, ou ainda, digamos assim, explicar alguma coisa referente ao desenho. Então, a gente vai fazer essa análise. A gente vai pegar alguns desenhos em relação aqui às forças de tração e vamos perceber as forças, né, todas elas, não só de tração, mas de um por um eu vou explicar. E aí, a gente vai perceber mais ou menos como que resolve as questões que aparecem aí na apostila, tá? Então, vamos começar. Vamos começar por forças que estão em contato, tá bom? Vamos pensar no seguinte, ó. Imagina que isso aqui é uma mesa, tá? Suponham que isso aqui é uma mesa e que exista, por exemplo, um livro em cima da mesa. Então, imagina que esse bloco que eu estou desenhando aqui, isso aqui seja um livro, tá? Então, o que acontece? Se nós temos um objeto nesse formato aí, e ele está em relação à mesa desse jeito, só apoiado, que não há nenhuma ação de forças aqui, se tiver um exercício como esse, pedir para você representar as forças, quando dizer assim, ó, represente as forças, gente, é para você desenhar a força, tá? Então, nesse caso, a força normal, ela vai ser a força apontando para cima, tá? Sempre perpendicular ao objeto, tá bom? Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o objeto, é a força normal. Toda vez que um objeto entra em contato, né, que um corpo entra em contato com o outro, apoiado sobre alguma superfície, ele gera uma força normal. E, consequentemente, nós também temos a força peso. A força peso é a força que aponta para o centro da Terra. Então, nós temos a força peso apontando para o centro da Terra, tá? E isso observando que as forças estão em equilíbrio, ou seja, que o corpo que está em cima da mesa aqui, ele se encontra em repouso, tá? Vamos pegar um outro exemplo, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte exemplo. Em vez do bloco estar, né, do livro estar apoiado sobre a mesa aqui, na mesa horizontal, vamos pensar que ele está apoiado sobre um objeto
na diagonal, né? Um objeto oblíquo, então na direção oblíqua. Por mais que seja difícil imaginar, mas tenta imaginar que esse objeto está parado, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, ó. Nesse contexto aqui, nós temos a força peso que vai continuar apontando para o centro da Terra, e nós temos a força normal que sempre aponta na direção perpendicular, tá? No sentido, na direção perpendicular à superfície. Então, ela vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Então, a normal, ela tem a característica de sempre apontar, entre aspas, para cima do objeto. E o peso sempre em direção ao centro da Terra. No caso das representações planas, né, no livro, no caderno, como eu estou desenhando aqui, a gente sempre vai imaginar o centro da Terra como sendo aqui, tá? A Terra é como se tivesse ela aqui e o centro da Terra é sempre nessa direção, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa entender que a Terra é redonda. Então, se tiver, por exemplo, a representação da Terra e o objeto está aqui, então ela vai apontar nessa direção. Se o objeto estiver aqui, ele vai apontar nessa direção. Se o objeto estiver aqui, o peso sempre vai apontar nessa direção, tá? Então, detalhe importante. Normal, ela só surge quando o objeto está apoiado numa superfície. Se não houver apoio, não tem normal. Peso sempre que o objeto tiver massa. Então, deixa eu fazer aqui menorzinho para explicar melhor. Por exemplo, se tem um apoio, tá? Se tem apoio, seja ele horizontal, seja ele na diagonal, seja ele na vertical, se tem objeto em contato, tá, gente? Ó, então, imagina que esse objeto aqui está em contato dessa forma, esse outro está em contato dessa forma, e que aqui existe um objeto em contato dessa forma com aí o nosso vetorzinho. Então, o que vai acontecer? Primeiro, normal, sempre aponta na direção perpendicular aí ao objeto, tá? Nesse caso aqui, cada um deles vai apontar nessas direções. Na horizontal, ele vai apontar exatamente para cima, o vetor normal. O vetor normal, quando está na diagonal, ele vai apontar para cima do objeto, tá? Então tem que tomar cuidado, é do objeto e não da reta. Então ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com aqui, ó, a superfície. E, analogamente, aqui, a normal, mesmo na vertical, ela vai formar um ângulo de 90 graus com o objeto. Aí vale ressaltar que se o objeto, né, tiver massa, ele vai possuir a força peso, sempre apontando em direção ao centro da Terra, tá? Então, nesses 3 pontos aqui, nós temos a normal apontando na direção perpendicular e o peso apontando na direção do centro da Terra. Com isso, a gente tem aí a nossa força peso, força normal, aí já sendo explicada para vocês, que é dessas duas que a gente viu aqui no início, tá? A normal e o peso aí já explicados. Então, que vale o detalhe já para vocês. Um outro ponto que a gente tem, uma outra força, na verdade, que nós temos aqui que analisar, é aquele que a gente chama de força de tração. O que seria a força de tração? A força de tração ela é uma força que surge toda vez que a gente precisa, que nós temos, na verdade, a informação de fio ou então de cabo, tá? Se tiver uma linha, um fio ou um cabo, algo no formato de corda, digamos assim, que puxa um objeto, então esse tipo de conceito de força vai estar associado à força tração, que vai ser identificada, né, pela letra T. Então, como exemplo, ó, a gente vai estudar futuramente um conteúdo chamado de pêndulo, tá? Então, no conteúdo de pêndulo, a gente vai ter, por exemplo, o pêndulo é um objeto que ele fica suspenso por uma corda, um fio, né, por uma linha, e ele vai ter uma esfera na sua ponta dessa linha, e aí ele vai fazer esse movimento aqui de como se fosse quase um semicírculo, né? Ele vai girando assim de um lado para o outro, semelhante àqueles relógios antigos, semelhante não, identicamente aqueles relógios antigos de pêndulo, tá? Que ficavam um pêndulo girando para um lado para o outro, e cada ida e volta que o pêndulo dava era um segundo que passava no relógio. Então, o pêndulo ele fazia mover a engrenagem do relógio. Basicamente era isso. Então, aqui nesse objeto aqui, nós vamos perceber a ação de algumas forças.
A primeira força que sempre tem é: se o objeto possui massa, tem a força peso para baixo e sempre na direção do fio, tá, gente? Sempre na direção do fio vai ter a força de tração. Então, a força de tração é a força que aparece quando você tem um fio. Aí a outra pergunta seria assim: professor, e a força normal? Gente, só vai ter força normal quando o objeto está apoiado sob uma superfície. Se o objeto não estiver sob uma superfície, não aparece força normal. Nesse caso, ele está dependurado por uma corda, né, por uma arte, aí através de uma corda. Então, nesse caso, não tem força normal nesse sistema, tá bom? Então, quando tiver fio. Tá. E a força peso sempre aponta para baixo, né? Sempre em direção ao centro da Terra. Tá. Tá bom? Agora vem um detalhe importante aqui. Vamos pegar um outro esquema, vamos pensar no seguinte. Semelhante a esse que está aparecendo aqui, vamos pensar que, por exemplo, você tem aí um trator, tá? Vocês sabem que é trator, né? Aquelas máquinas pesadas que os caras pegam e arrastam as coisas. Então, finge que isso aqui é um trator e tal. E aí ele tem alguém aqui dentro, né? Suponha que é você já virou fazendeiro aí, e aí você vai lá arrastar umas toras de madeira aqui. Vamos supor que isso aqui, que você veio, pegou uma corda aqui, tá? Vamos supor que você está fazendo isso legalmente, tem um aval da justiça, do IBAMA e tal, sei lá, qual que é o órgão responsável, e você amarrou aqui a tora e está arrastando aí sua casa. Então pense nesse processo assim, ó. Vai ter a de tração e a peso, não é? Vai ter várias forças aqui que a gente vai ver. Por exemplo, como a Atrito tora. também. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar. Deixa eu fazer aqui um desenho mais bonitinho, né? Vamos pensar assim, ó. Suponha que isso aqui seja aí o gramado do seu pasto aí, tá? Suponha que essa parte de verde seja gramado. Então, vamos pensar assim, ó, gente. Primeiro, a tora, ela é pesada, certo? Então, se ela é pesada, ela tem massa, possivelmente, né? Então, logo, ela tem a força peso que aponta para baixo. Como a tora ela vai estar apoiada no chão, ela vai ter a força de contato, que é a força normal, tá? Então, ela tem a força de contato. Um outro ponto importante é, se a tora está sendo arrastada pelo fio, então tem a força de tração. Essa força de tração, que tem um fio. E como vocês devem saber, quando você arrasta, por exemplo, uma tora de madeira pesada por um local como, por exemplo, um campo, um pasto de gado, vocês devem perceber que existe uma resistência aí que essa tora provoca em relação ao solo. Então, essa resistência aqui é o que nós chamamos de força de atrito. Então, o atrito ele vai provocar essa dificuldade aí quando você vai arrastar a tora. Eu não estou entrando em muitos detalhes em relação à força normal, à força peso, à força de tração e à força de atrito, que eu citei com todos vocês, porque se vocês pegarem, por exemplo, a Bienal, aí nas páginas seguintes, tá? Nas aulas 22, 23 e nas aulas 20 e na aula 24 e, né, futuramente no caderno 3, a gente vai ter individualmente, tá? A gente vai estudar cada uma dessas forças de forma individual. Então nós vamos estudar a força peso, lá nós vamos descobrir que a fórmula para calcular o peso é massa vezes gravidade. Nós vamos discutir, por exemplo, que a gravidade e o peso são grandezas distintas, tá bom? A massa é utilizada para calcular o peso, mas a massa e o peso são grandezas totalmente diferentes, tá bom? A massa é uma grandeza escalar, que representa a quantidade de matéria, e o peso é a força gravitacional aplicada no corpo, que faz com que o objeto né, fique em direção ao solo, seja puxado em direção ao solo, tá? Então aí nós temos a força, aí peso explicada. A normal a gente vai entender que é uma força de contato e que, dependendo da situação, ela entra em equilíbrio com a força peso, e aí ela vai possuir a mesma fórmula da força peso.
nós vamos descobrir que existem atrito cinético, atrito estático, mas a gente vai estudar tudo isso individualmente. A ideia aqui dessa aula é a gente aprender a representar as forças e não calcular elas. Por isso que se vocês pegarem, abrirem a apostila e vocês lerem, né, os exercícios, vocês vão perceber que é só para a gente desenhar as forças, tá bom? Então, vamos só entender esse processo mais uma vez, tá? Vamos pegar outros exemplos para a gente entender essa ideia da representação do objeto. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você é um aventureiro, né? E aí você pegou aqui um avião, finjam que isso aqui é um avião, né? Nossa, que avião feio, né? Deixa eu ver aqui. Como que eu vou desenhar um avião aqui? Vamos pensar que você pegou aqui um avião. Uma espaçonave aqui. Tá bom? Diz assim, ô professor, isso aqui é um avião de papel. Essa é a ideia. Então, olha só. Você subiu aqui no avião, tá aqui em cima. Você e seus amiguinhos. Aí você é vida louca e vai saltar de paraquedas aqui, tá? Então, você vai pular aqui de paraquedas. Quando você salta de paraquedas, existe um momento em que você fica lá de braços abertos, barriga para baixo e tal. E aí, seus cabelos vão ficar voando. Assim. O que vai acontecer? Nessa situação, o que acontece? Você possui massa e, portanto, a Terra vai te atrair, né? Ela vai te puxar para baixo. Então, nesse caso aqui, existe uma força de atração sempre, né? Tem massa, a gente sempre tem a força-peso associada. Professor, Oi. tem atrito do vento? Não, Hum, assim, Tem a existe, força do mas vento. existe o que nós chamamos de resistência do ar, né? Não é o atrito do vento, é a resistência do ar. Existe a resistência do ar, claro, né, que vai fazer com que você não caia tão rápido quanto se você estivesse no vácuo, tá? Mas existe sim a resistência do ar, que te empurra para cima. Ela vai ser melhor percebida no momento em que você aciona o paraquedas. Quando você aciona o paraquedas, o que vai acontecer? A resistência do ar vai te ajudar a não cair e morrer, né? Mas a resistência do ar vai fazer com que o paraquedas fique pairando sobre o ar, né? Então, a resistência do ar vai ser um vetorzinho que vai te ajudar aí nesse momento. E o peso, mas mesmo assim o peso vai continuar aqui exercendo. O que acontece? Quando o objeto tem aquele formato do paraquedas, com aquelas características que o paraquedas tem, o que acontece? A resistência do ar, ela fica, digamos assim, é como se ela fosse se acumulando na parte do paraquedas, e aí ela entra quase que né, em equilíbrio com o peso, tá bom? Então ela é quase igual ao seu peso, a resistência do ar quando você usa o paraquedas. Por isso que as pessoas com paraquedas não caem tão rápido. E ela não é igual ao seu peso, ou maior do que seu peso, a resistência do ar, porque se a força de resistência do ar fosse igual ao seu peso, você ficaria parado no céu. Se a resistência do ar fosse maior do que seu peso, você iria ficar flutuando no céu, voando, né? Então, nesse caso aí, a resistência do ar, ela entra aí num valor quase que em equilíbrio com o seu peso, fazendo com que você caia mais lentamente do que sem o paraquedas, tá bom? Então, aqui a gente tem essa situação. Se um objeto é jogado, lançado no ar, o que acontece? A ação da força-peso e a ação da força de resistência do ar. Ambas com sentido contrário, tá bom? É claro que a gente poderia analisar outras situações, como, sei lá, várias pessoas ou alguma coisa desse tipo, mas lembre-se que nós estamos no ensino médio e aí a gente não complica tanto assim as informações, tá? Um outro ponto que a gente tem que analisar vamos pegar esse exemplo aqui mesmo. Por exemplo, quando você está sob o avião, né? O que acontece? Lembre-se, se você está apoiado no avião, então existe uma força normal, tá? E continua existindo a força peso. Só que nesse caso, por exemplo, quando você está dentro do avião, a força de resistência do ar em relação a você, ela não existe, tá? Mas como você está em contato com alguma superfície, aí gera-se a força normal. Pulou do avião, e para saltar de paraquedas, não existe força normal. Agora, o paraquedas, ele é um objeto cheio de fios, né, de linhas que ligam aí o objeto, que seria paraquedas, à pessoa. Então, nesse processo, vai existir a força de tração
nas linhas que compõem né, nos fios que ligam o paraquedas para a pessoa que saltou, né? Então aqui nós temos a força de tração. Então a força de tração no paraquedas surge quando você aciona o paraquedas, né? Que aí você vai ter aquelas linhas, aqueles cabos que vão ligar o paraquedas à pessoa. Então, nessa situação aqui a gente consegue ver vários conceitos de forças diferentes em relação a uma única situação, descritas em 3 momentos diferentes. Uma, quando a pessoa está no avião, a segunda, quando a pessoa salta, e a terceira situação, quando a pessoa aciona o paraquedas. Então aparece a força normal, a força peso e a força de tração. Aí só uma observação: a força peso, por ser uma força de campo, né, de campo gravitacional, ela é uma força que vai aparecer em todas as situações, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Esse Tzinho é a força de tração, certo? Isso, T de tração, tá? De E, tração. tipo, quando a gente tá dentro de um ônibus, segurando no apoiador lá em cima, se a gente pulasse do ônibus, não, tipo, só dando um pulo dentro do ônibus mesmo, a gente iria pra trás, certo? Porque o ônibus está em movimento. Não. Não necessariamente por causa do princípio da inércia, né? O teu corpo Uhum. está acelerado junto com o ônibus. Então, o que acontece? Como o ônibus não está numa velocidade muito alta, né? A velocidade que o ônibus está é relativamente baixa em relação à velocidade da luz, que é a velocidade básica, assim, para a gente poder fazer algumas argumentações na física, tá? Isso não vai acontecer por 2 motivos. O primeiro, porque quando você pula dentro do ônibus, o seu salto é pequeno. Então, não vai dar tempo suficiente para você se distanciar do ponto inicial. Não estou dizendo que você não se afaste um pouco, né? Mas se você só pula para cima dentro de um ônibus, e como a distância é pequena, e como você já está o seu corpo está acelerado junto com o ônibus, tá? Por causa do princípio da inércia, então dificilmente você vai afastar. Se você afastar do ponto inicial do seu salto, é muito pouco, tá bom? E isso levando em Uhum. consideração que você vai pular verticalmente, tá? Que você não vai, digamos assim, saltar, Se jogar se jogar para trás, para por algum exemplo. lado. Uhum. Tá bom? Então, deu para entender? Uhum. Eu só não entendi o. Mas se a gente for muito mal funciona. Eu só não entendi o sentido da tração. O sentido da tração é o sentido do fio. Por Tipo, exemplo, é o vamos que pegar segura algumas o vento? situações, ó. Ó, Hum. vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o pêndulo, tá? O pêndulo tá aqui, aí depois de um tempo o pêndulo vai andar para frente, né? Então, por exemplo, ele vai aparecer aqui e depois o pêndulo vai aparecer, por exemplo, aqui, ó. Então ele tem 3 situações. O pêndulo ele fica fazendo isso aqui, ó, indo e voltando, certo? Então a Certo. gente tem que analisar o seguinte, ó. Quando o pêndulo está nessa direção aqui, a tração vai estar apontada para cá. Quando o pêndulo está aqui, a tração ela vai estar apontada aqui, ó. Hum, Quando o pêndulo está desse lado, ele vai estar apontado para cá. Então você precisa entender o seguinte, ó, a tração ela acompanha o fio. uhum. Então você não pode, por exemplo, no pêndulo, né, vamos descrever aqui novamente o pêndulo aqui, ó. Por exemplo, o pêndulo está aqui. A tração, tá? Não confundir com outras forças, tá? Pode ser, vai ter a força centrípeta, força centrífuga, que é outro assunto que a gente vai ver depois, mas não pode confundir. Então, por exemplo, a tração ela não pode aparecer aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Ela só pode aparecer onde, ó? No fio, Em tá? direção do fio, sim. Só no fio. Então ela sempre é desenhada no fio. Então qualquer outra força que pode ser desenhada aqui não vai ser a força de tração. Pode ser a força peso se for para baixo, pode ser uma força de alguém que pegou lá com o dedo e empurrou o pêndulo, pode ser a força centrífuga e centrípeta, mas a força de tração sempre vai apontar para
sempre vai ter o desenho no fio, tá? Então, por exemplo, nos exercícios da Bienal, quando vocês forem fazer, se tiver algum que envolva fio, lembre-se que o desenho dela vai ser no fio, tá? E não em qualquer outra direção, sempre no fio, tá? Então, recapitulando aqui, nós tivemos a força de atrito. Uma observação importante, o atrito que eu não falei. O atrito ele sempre tem direção contrária do movimento. Ou seja, se o meu movimento está nessa direção aqui, o atrito ele vai aparecer nessa direção, tá bom? Se o objeto está indo para cima, se tiver atrito, ele vai estar apontado para baixo. Mas geralmente o atrito ele vai aparecer de forma horizontal, tá bom? Então, o atrito para trás e o movimento para frente, por exemplo. Então, o atrito sempre aponta na direção contrária do movimento, tá? Então, se o movimento está para a direita, o atrito vai apontar para a esquerda. Então, esse é um detalhe também importante no desenho da atrito. Seria a força resultante. A força resultante, ela nada mais é do que uma única força que representa todas as forças do sistema. Então, a resultante, que a gente vai indicar ela pela letra R, tá? Ele é um vetorzinho. Então, digamos que existe um bloco, tá? E existe um corpo aqui, e aí uma pessoa puxa esse corpo com força, tá? Igual a 3 newton para a direita, e digamos que uma outra pessoa puxa esse mesmo corpo com 2 newtons para a esquerda, tá? Então, a força resultante ela nada mais é do que o seguinte, é uma indicação da força que mostra para a gente a representação, digamos assim, de forma simplificada do sistema. Porque se você entender esse conceito aqui, você vai perceber o seguinte, que por mais que exista uma pessoa fazendo 2 newtons de força para a esquerda e uma fazendo 3 newtons de força para a direita, no final mesmo, a única coisa que vai importar para a gente é que só vai ter 1 newton de força para a direita, que seria aí o modelo final do nosso problema. Então, já analisando isso, a gente precisa perceber esse processo aí, que é isso aqui que vai importar para a gente no final, esse 1 newton de força aqui. E aí a gente precisa aprender a calcular. Claro, em modelos simplificados, como eu estou mostrando aqui para vocês, é muito simples a gente saber qual é qual e para onde está a direção e para onde aponta o sentido dessas forças. Fica tranquilo de se fazer. Mas uma das coisas que a gente tem que relacionar agora é o seguinte. Primeiro, a gente viu na última aula que a resultante, ela é o princípio fundamental da dinâmica, né? Ela faz parte do princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Então, nesse problema aqui, se eu disser que esse bloco aqui possui, por exemplo, 3 kg de massa, para eu saber, por exemplo, o valor, né? Vou colocar aqui 4 kg de massa. Para eu saber o valor da aceleração desse sistema aqui, é bem simples, ó. Basta eu substituir a força resultante, que é 1, e a massa, que é 4, e aí multiplicar pela aceleração. Então, para eu saber a aceleração, a gente passa o 4 dividindo. Ou seja, nesse processo aqui, a aceleração vale 1/4, e 1 dividido para 4 é 0,25. Então, a gente pode dizer nesse processo, desse exemplinho que eu estou passando para vocês, que a aceleração desse sistema é 0,25 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui a gente já tem, por exemplo, como calcular a resultante, como calcular a aceleração. É um modelo bem simples e bem tranquilo de se entender. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, sempre, a resultante, tá? Nesse estudo aqui a gente tem que lembrar, a resultante é massa vezes a aceleração do sistema. Lembrando que essa aceleração, como tem até vídeo lá no canal, e a gente já falou sobre isso, ela é dividida em 2 componentes. Existe a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A tangencial é aquela que diz respeito ao movimento retilíneo, que a gente estudou lá no início do ano. Ou seja, é ΔV sobre ΔT, aceleração média. Já a aceleração centrípeta é aquela que está associada ao movimento circular, que a gente também já estudou, que é a
aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, são dois conceitos que a gente já estudou no início do ano, tá? Um no início do ano e o outro agora mais para o meio do nosso calendário, tá? Que a gente estudou no final do primeiro trimestre. Agora vamos entender o seguinte: a força resultante, gente, ela também é a soma de todas as forças, tá? Então, se eu tenho digamos que eu tenho 3 forças, então a força resultante, ela é a soma das 3 forças. Se por acaso tiver mais forças, a gente também vai incluir elas aqui, tá? Simbolicamente, nós representamos a soma pela letra grega sigma, que é esse símbolozinho aqui, tá? E aí a gente diz que a resultante, ela é a soma de todas as forças do sistema, tudo bem? Só que lembrando que essa aqui, a representação é de soma, mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque, como no exemplo anterior, que a gente havia discutido que tinha 3 newtons para a direita e 2 newtons para a esquerda, na verdade, não é uma soma que a gente faz, né? É uma soma, mas a gente tem que ter a consideração de entender que se eu pego o maior para a direita é positivo, então o da esquerda ele vai ter que ter sinal contrário, no caso 2 newtons, tá? E aí vai ficar negativo, aí é só subtrair 3 mais menos 2, 1 newton, tá? Então, esse tem que ser um cuidado importante aqui no nosso estudo, certo? Então, isso aqui é a força resultante. A gente viu isso na nossa última aula, quarta-feira. A gente fala um pouco sobre a força resultante. Mas agora, antes da gente entender a soma de todas as forças aqui, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver cada uma delas separadas. Vamos começar com peso, tá? Então, a primeira força que a gente vai analisar agora é a força peso. Então, já adiantando para vocês, que a gente até viu na última aula, a força peso, ela é uma força que surge toda vez que existe um objeto, que existe uma partícula, um corpo, que possui massa. Ou seja, se um corpo possui massa, ele vai possuir, então, peso associado à sua massa. Então, vamos analisar alguns casos. Ó. Por exemplo, se a gente tem um bloco numa superfície horizontal, deixa eu desenhar isso aqui melhorzinho. Então, superfície horizontal. Vamos pegar, por exemplo, a superfície inclinada. E vamos pegar outro exemplo, um pêndulo, tá? Então, vamos analisar algumas situações. Então, vamos lá. Se eu tenho um objeto apoiado sobre uma mesa, como, por exemplo, um livro, ou se eu tenho, por exemplo, um carro que está estacionado numa subida, né? Numa ladeira, no morro, suponha que isso aqui é um carro, tá? Então, e se eu tenho, por exemplo, um pêndulo que a gente discutiu algumas aulas atrás, né? Uma esfera, um objeto circular de pendurado, né? Sobre uma haste aqui horizontal. Então, suponha que existem essas possibilidades aqui. Então, tanto nesse caso quanto nos outros dois, vai surgir aí uma força que nós vamos chamar de força-peso, desde que haja, tá? Desde que haja massa nesses objetos. E a característica mais importante, assim, em relação ao peso, é nós lembrarmos que o peso, ele sempre aponta para baixo, no centro, em direção ao centro da Terra, tá bom? Então, aqui a gente tem essas informações importantes, tá? Olha só, então aqui peso tá, para baixo, aqui também peso para baixo e aqui também peso para baixo. Então não importa qual seja aí a direção do nosso, não importa qual seja a direção aí do nosso objeto em si, né? O que vai importar é que o peso sempre vai apontar para baixo. E aqui nós vamos colocar a nossa formulazinha da força-peso. Força-peso ela é calculada como sendo a massa vezes a gravidade do planeta ou de onde, né? Do local onde o objeto
eles se encontram, onde o corpo e a análise se encontram. Aqui vale ressaltar uma coisa bem importante, tá? Então, se a gente estiver no planeta Terra, a massa do corpo, né, a gravidade relacionada ao planeta Terra, ela possui um valor específico, tá bom? Então, a gravidade da Terra, a gente vai utilizar nas aulas como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Porém, a gravidade na prática, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que isso aqui também depende, tá? Depende do ponto onde você está na Terra, certo? Existem alguns pontos em que a gravidade vai ser mais alta, ou melhor, maior do que 10, por exemplo, maior do que 9,8, vai ter pontos que vai ser 9,7 aproximadamente, então depende do ponto onde você dá a superfície da Terra. Por conveniência, ou seja, para ficar mais simples para a gente, nós vamos adotar geralmente esse valor aqui, tá? Se por acaso algum exercício disser use 9,8, aí você vai ter que utilizar 9,8. Qual vai ser a diferença? A diferença praticamente só para fazer o cálculo, tá? Multiplicar por 10 é mais fácil do que multiplicar, por exemplo, por 9,8. Essa é a diferença. Se vocês pegarem, por exemplo, a Lua, né, que está aqui, orbitando a Terra, a gravidade da Lua é menor do que da Terra. Se eu não me engano, a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é bem menor do que o da Terra. Então, aqui, o peso de uma pessoa, a sensação que a pessoa vai sentir é que ela possui uma massa menor, mas na verdade não é a massa da pessoa que diminui, é o peso dela que diminui quando ela se encontra, por exemplo, sobre a superfície da Lua. Então, nós temos aqui a Terra, nós temos da Lua e podemos ter de muitos outros lugares, muitas outras regiões em que a gente vai analisar diferenças de gravidade, consequentemente diferenças de peso. Então, voltando aqui, peso é massa vezes gravidade. Portanto, se eu disser que esse primeiro objeto aqui possui 2 quilos, tá? Isso significa que em termos de peso, ele vai pesar 2 vezes 10, que é igual a 20 newtons. Então, nesse caso aqui, o peso desse objeto aqui vai ser 20 newtons. Não confundam peso com massa. Peso é uma força que aponta para o centro da Terra. Massa é a quantidade de matéria que o corpo possui. Então, são duas grandezas distintas, diferentes, mas que se relacionam através da gravidade, tá? Aí só uma observação que a gente até discutiu um pouco na última aula. Pessoal, lembre-se o seguinte, na prática, a gente tem na prática não, na física a gente tem essa nomenclatura. Peso é uma força que está associada à massa através da gravidade. Porém, no dia a dia, nós usamos a palavra peso para o que na física nós chamamos de massa, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, porque na prática a gente faz de um jeito, e na física, no dia a dia a gente faz de um jeito, e na física de outro jeito. Suponhamos agora que a gente tem um carro aqui, por exemplo, de 800 quilos, tá? Então, aqui nesse caso aqui, o peso desse carro vai ser 800 vezes 10, ou seja, 8.000 newtons, tá? Só lembrando, como o peso é fácil de se calcular, a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Vamos supor, por exemplo, agora que a massa desse objeto aqui, ó, desse pêndulo, seja de 200 gramas. Gente, quando o peso, não, melhor, quando a massa estiver em gramas, a gente vai fazer o quê? Primeiro, nós temos que transformar em quilo. E aí, lembre-se, 200 gramas, para transformar em quilo, a gente divide por 1.000, ou seja, é 0,200 quilos. E a gente multiplica por 10. Portanto, nesse caso aqui, nós vamos ter 2 newtons de peso, tá? Então, vamos fazer aqui uma observaçãozinha, tá? Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Quando a gente tem aqui grama e quilograma, são duas grandezas diferentes. Essa aqui é o modelo usual, tá?
E esse aqui, o quilograma, é um modelo no sistema internacional. Então, a gente vai lembrar o seguinte, ó, de grama para transformar em quilo, nós dividimos por 1000. E se eu tenho em quilogramas e quero transformar em gramas, eu faço o quê? Eu multiplico por 1000. Também vale ressaltar que, nesse contexto, se a gente for utilizar aqui notações do sistema internacional, dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3, e multiplicar por 1000 é multiplicar por 10 elevado a 3 positivo. Então, vale a pena aí a gente entender esse conceito, tá? Sistema usual, gramas, sistema internacional, quilogramas, tá? Então, eu vou pegar um exemplo agora, tá bom? E aí a gente vai fazer aí um exercício de peso e massa aí para vocês entenderem, ir entendendo mais e mais sobre esse conceito, tá? Vocês vão ver como é bem tranquilo essa parte que nós estamos estudando. Bom, essa questão que eu vou pegar agora, vou passar para vocês, ela se encontra lá no site Brasil Escola, tá? Como geralmente eu tenho mostrado nas aulas para vocês sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Então essa questão ela diz o seguinte: sobre a superfície da Terra, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta tem peso igual a 700 newtons. Em uma expedição para a Lua, onde a gravidade é 1,6, qual a massa desse astronauta? A massa desse astronauta será igual a... Aí ele fala aqui da massa e depois do peso, tá? Então, aqui nós temos algumas observações a serem feitas. Primeiro, nós temos duas gravidades. Nós vamos ter a gravidade da Terra e a gravidade da Lua. E segundo, o peso dele na Terra é 700 newtons. Então, aqui a gente vai começar pelo peso da Terra. Nós temos aqui a seguinte informação. O peso dele na Terra, que eu vou chamar aqui de PT, é 700 newtons. Só que eu preciso lembrar que, além desses 700 newtons, o peso da Terra pode ser calculado como sendo massa vezes a gravidade. Aqui tem que observar a gravidade dele na Terra. Apesar de que, na prática, aqui não vai mudar muita coisa, é só a gente fazer o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos juntar essas duas fórmulas. Se eu sei que a gravidade aqui vale 10 e eu sei que o peso é 700, eu vou ter que dividir. Então, a massa vai valer quanto? 70 quilos. Tá? Eu não preciso nem fazer muito cálculo aqui, porque a gente só precisa identificar que é dividir por 10, tá? Então, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B, né? De acordo com o som maior da letra A. De fato, né? A gente não precisaria nem pensar muito, porque se ele pesa 700 newtons na Terra, obviamente lá na Lua ele vai pesar bem menos. Então, né, já que eu encontrei que a massa é 70 e cancelo todas essas aqui, essa daqui já é cancelada, então seria a letra A. Mas vamos fazer o cálculo, tá? Agora, se a gente quiser saber, por exemplo, o peso dele na Lua, aí a gente vai fazer a massa vezes a gravidade da Lua. Ora, a massa é 70 e a gravidade da Lua 1,6. E aí 70 vezes 1,6, eu posso pegar esse zero para cancelar, ó, esse zero aqui para cancelar a vírgula. Então fica 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42, fica 2 e vai 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, ou seja, 112 newtons de peso. Então, ele tem aqui 112 newtons de peso lá na Lua. Então, vocês conseguem perceber aí a diferença entre os pesos de cada um. Nesse caso aqui, o peso diferente, né? A diferença brutal de peso da Terra em relação à Lua, tá? Se a gente for, por exemplo, com um planeta maior do que a Terra, a diferença de peso vai ser para esse planeta. Ele vai pesar o corpo, objeto, pessoa, enfim, vai pesar muito mais do que ela pesa na Terra. Lembrando que a massa não se modifica. Se eu tenho uma massa de 70 quilos na Terra, eu vou continuar tendo 70 quilos no espaço, lá no Sol, no Sol não, porque o Sol derrete, né?
mas lá na Lua, lá em qualquer outro planeta, tá? Qualquer lugar em que você não vai, né, desintegrar ou evaporar como se não tivesse nada, eles vão possuir a mesma massa. Então essa é uma questão aí bem simples para a gente entender esse processo. Vamos pegar uma outra sobre peso para vocês verem como as questões de peso elas são bem tranquilas de serem feitas, tá? Olha só. A segunda questão diz o seguinte, ó. Sabe-se que o peso de um satélite na Lua é de 3.200 newtons. Qual é a massa desse satélite? Ele dá a gravidade da Terra e dá a gravidade da Lua. A gente não precisa fazer muito problema aqui. Até porque é o seguinte, apesar dele dar a gravidade da Terra, a gente não vai usar. A gente só vai usar a gravidade da Lua. Lembre-se, peso é massa vezes gravidade. Nesse caso, a gravidade da Lua. A gente quer saber a massa. Então, para eu saber a massa, a gente vai pegar o peso e dividir pela gravidade. Nesse caso, novamente, a gravidade da Lua. Portanto, a massa desse satélite vai ser os 3.200 newtons de peso que ele possui na Lua e dividir pela gravidade da Lua. Então é só dividir. Caso você não use calculadora, né, que é muito bom que você não use, a gente vai multiplicar primeiro por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, e aí nós vamos ter 32.000 dividido por 16, que a gente tira a vírgula do de baixo, mas a gente precisa multiplicar por 10 em cima e embaixo. 32, ó, se eu pegar aqui, ó, 32 dividido por 16, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 16 dá 32, então não sobra nada. Aí esses 3 zeros a gente vem aqui e repete ele no final. Isso significa dizer que na Terra, né, em qualquer lugar do universo, a massa vai ser 2.000 quilos. Tenham cuidado, porque a gente às vezes na hora de fazer poderia julgar que fosse necessário calcular o peso. Tá? Agora o peso na Terra. E aí se você pegar os 2.000 e multiplicar por 10, vai dar 20.000. E aí você erra, tá? Tá certo? A alternativa correta é a letra A, 2.000 quilos. Então tenham cuidado, só ler direitinho e tenham cuidado para não substituírem de maneira equivocada valores aí sem necessidade, tá bom? Então, vejam como é bem simples. Alguém ficou com alguma dúvida? Essa aí era por interpretação, né? Que eu ia calcular peso. Não, aqui não precisa calcular peso, né? Não, essa era mais por interpretação, né? Sim. Porque tava massa ali, se não ver, você ia calcular peso. Se você não vê, você calcula peso, aí acaba errando aqui. Ou se você dividir por 10 de novo, você acaba errando. Ou se você julgar que o peso, por exemplo, não muda, aí você pode acabar marcando aqui sem querer. Então, são questões que, se você não tiver afiado aí no conteúdo, a gente acaba errando. Mas percebam que, se você tomar um certo cuidado, essas questões elas são bem tranquilas de serem feitas. Elas não são tão complexas assim, tá bem tranquilo mesmo. Agora vamos pegar uma teórica aqui, uma que fala que não tem cálculo, tá? É só para a gente analisar aqui, para a gente poder entender também que não é só questões teóricas que tem nesse conteúdo, existem também questões de marcar, só marcar simplesmente. Ó. Por exemplo, marca a alternativa correta a respeito das grandezas peso e massa. Vamos lá analisar de um por um. Primeiro, peso e massa representam a mesma grandeza física, isto é, força com a qual o corpo é atraído por um planeta. Essa primeira aqui é falsa, tá, gente? Por quê? Porque peso e massa são diferentes, tá? Então, peso é uma coisa, tá? Peso é força, tá bom? E massa, isso aqui é quantidade de matéria. Então, são duas coisas distintas. Então, não confundam, porque apesar delas estarem relacionadas, elas não têm nada a ver uma com a outra, tá? Elas são coisas diferentes. Então, letra A, falso. Letra B, peso e massa são forças, ou seja, tipos de grandezas vetoriais. Novamente, peso é força, beleza, mas massa não é força, então, falsa. Letra C, a massa é uma grandeza vetorial e o peso é uma grandeza escalar.
Falso, por quê? A gente já estudou essa questão de grandeza vetorial, então força é vetorial, de fato. Então, peso é força, então não tem como ele ser uma grandeza escalar. Segundo, massa não é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar. A gente até viu em um dos vídeos que eu postei para vocês lá no YouTube, para vocês assistirem, eu explicava justamente essa questão, essa diferença em analisar essa vetorial e grandeza escalar. Por exemplo, para saber se é uma grandeza vetorial, a gente faz a seguinte pergunta para a grandeza. Por exemplo, para onde faz sentido, do ponto de vista de analisarmos assim, ó, massa. Massa, faz sentido eu analisar para onde a massa vai? Não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, você pesa 90 quilos, ou 30 quilos, ou 40 quilos, ou 55 quilos e ponto. Não tem essa de... Aí eu peso 70 quilos para a direita. Então, quer dizer, para a esquerda você pesa 90 ou 50? Né? Então, não faz sentido. Então, massa não é uma grandeza vetorial. Item D. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Ok, é isso mesmo. O peso é a grandeza escalar que representa a força com qual esse corpo está atraído da Terra. Essa questão aqui poderia confundir algumas pessoas, mas ele falou uma coisa que é errada, que é o quê? Grandeza escalar. Porque, na verdade, para isso ser correto, isso tem que ser uma grandeza vetorial. Aí, sim, essa alternativa estaria correta, tá? Então, ela também é falsa, porque peso não é escalar, peso é vetorial. Então, vai sobrar somente o item D. Então, o item E, logo, ele vai ser correto. A massa é a quantidade de matéria existente no corpo e o peso é a grandeza vetorial que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela Terra. Então, né, substituir ali a palavra vetorial, portanto, a alternativa correta é a letra E. Bem tranquilo aí essa questão. Diga. Qual a diferença de grandeza escalar para vetorial? Isso aí. Thiago, eu vou dar só uma explicadinha bem rápida, e aí eu te aconselho depois você entrar lá no YouTube e rever o vídeo sobre grandezas escalares e vetoriais que eu postei lá, tá? Vai estar numa playlist chamada Mecânica, tá? Depois vocês pesquisem lá, quem quiser mais detalhes, Mecânica / Forças, tá bom? Vai ter um pouco lá sobre essa questão de vetorial e escalar, certo? Mas, resumidamente, é o seguinte, uma grandeza escalar, ela é uma grandeza que só se preocupa com o valor específico, que nós chamamos de intensidade, ou módulo, só se preocupa com o módulo. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que possui 3 características básicas. O módulo, que é o número com a unidade, a direção e o sentido. Então, além de nós indicarmos o valor, é necessário indicarmos o para onde e, né, o sentido desse para onde, se ele vai para a direita ou para a esquerda. E aí é isso aí. Resumidamente, essa é a diferença entre uma grandeza escalar e uma vetorial. Grandeza escalar é aquela que a gente só usa, por exemplo, no caso da massa, 10 quilos. A gente só quer saber o valor e a unidade, só isso. Essa é uma grandeza escalar. Uma grandeza vetorial é, por exemplo, a grandeza força. 10 newtons, então, horizontal, que seria a direção, para a direita, e aí a gente está dizendo que o sentido é para a direita. Então, ela possui 3 informações. Então, essa é a diferença básica entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Obrigado. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, uma página boa para depois vocês estarem dando uma olhada. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Vou mandar aqui o link aqui no chatzinho. Depois vocês darem uma olhada também sobre uma leitura, né? Porque só falar assim não é tão interessante para vocês. Deem uma lida, deem uma olhada lá também no vídeo que eu postei sobre essas grandezas, até porque o nosso foco aqui é nós trabalharmos com a força.
E a próxima força que a gente vai ver é a força normal. O que é a força normal? A gente tem que lembrar o que eu mencionei na última aula. Normal é uma palavra interessante que muitas vezes a gente usa ela aqui na física e na matemática para designar coisas que estão formando um ângulo de 90 graus sobre outras coisas, né? Sobre superfícies, sobre planos, sobre retas, enfim. Então, o normal é uma palavra utilizada para designar esse conceito de formar um ângulo de 90 graus entre os dados que estão sendo relacionados na questão. Então, basicamente, na força normal, o que nós vamos estar estudando? Primeiro, vai ter superfícies, tá? Sejam elas horizontais, igual a gente fez aqui no estudo do força-peso, tá bom? Então, a gente vai ter essa mesma análise aqui. Pode estar na horizontal, na diagonal, pode também estar na vertical, tá certo? Só não pode estar flutuando, tá? Aí eu vou explicar já para vocês a diferença. Então, aqui eu vou fazer um bloco assim. Vamos pegar, por exemplo, novamente o exemplo do carrinho lá. E vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, uma televisão. Televisão aí que está plugada, parafusada na parede. Suponho que isso aqui é uma TV. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a força normal é que ela é uma força de contato. Forças de contato, elas surgem quando objetos estão apoiados sobre outros, como, por exemplo, um livro sobre uma mesa. E a força normal, ela tem sempre a direção para cima do objeto, formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície, tá? Por exemplo, se nós temos uma superfície inclinada como essa, a força normal vai apontar formando um ângulo de 90 graus, por exemplo, com a rua, tá? Tenham cuidado para não confundir, por exemplo, se a horizontal é aqui, não confundir que a força normal tem que estar para cima, tá bom? Isso aqui não é verdade. Isso nem sempre acontece. Então, ó, a normal é nessa direção aqui, ó. Essa direção é a direção do normal, sempre para cima do objeto. Como, por exemplo, se nós estivermos com a televisão plugada na parede, né? Para fazer na parede, normal vai ser na horizontal. Isso porque ela vai estar apoiada sobre a superfície vertical. E aí, claro, lembrando que nós vamos ter a força peso, que continua apontando para baixo, e essa é a sacada que nós vamos estar utilizando no futuro, porque nós vamos estar associando a normal e o peso destas maneiras aqui, sempre com as setinhas, sempre com os vetores apontando em algumas direções em relação à vertical, tá? E aí a gente tem a força normal. Vamos fazer exemplos da força normal aqui para a gente entender como que se aplica, né, os exercícios sobre ela. Então vamos lá, vou pegar esse aqui. Então, pense nesse exercício aqui, ó. Suponha que você esteja em um local onde a gravidade... olha só o valor da gravidade que ele dá para a gente, ó. É um valor bem diferente daquele que a gente estava utilizando. 9,806665 metros por segundo ao quadrado. É bem diferente do valor de 10, né? Ele fala o seguinte, ó, sendo assim, qual é o peso de um corpo em unidades de quilogramas força que possui massa igual a 3 quilos? Eu acredito que essa questão aqui foi uma questão ou parecida ou é a mesma questão que a Júlia estava me perguntando um dia desses aí. E aí a gente vai ver agora, tá? Então, existe uma, digamos assim, uma tabela, né? Existe como que é a palavra? Equivalência, tá? De unidades que a gente precisa saber e que não foi passado para vocês. Está lá no livro, tá? Olha só, 1 quilograma força aqui é equivalente, tá, gente, a 9,80665
metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é uma observação que a gente tem. Na verdade, metro por segundo ao quadrado não, Newton de força, tá? Já que isso aqui é força, então isso aqui vai ser Newton. Então, isso aqui é uma transformação, tá? Então, a gente pode transformar de um no outro. Por quê? Porque aqui, o que a gente vai utilizar? Vamos usar isso aqui, ó. É para calcular o peso. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Só que isso aqui não tem nada a ver com normal, tá? Desculpem, eu vou fazer esse exemplo aqui só para terminar, mas isso aqui não tem nada a ver com a normal, tá? Isso aqui só tem a ver com peso. Então, ó, o peso vai ser a massa, que é 3 vezes a 9,80665. Aí é só lembrar que, em relação a isso daqui, você pode transformar isso aqui em 1, já que a gente está fazendo a transformação, ó. Isso aqui é equivalente a 1. Então, o peso vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. Mas, desculpem, essa questão aqui não tem nada a ver com a normal, só tem a ver com o peso, tá? Então, enfim, mas aqui mais uma questão aqui para força-peso aqui para a gente analisar. Deixa eu pegar uma de normal aqui, né? Vamos ver se tem normal. Um estudo que até agora, essa aqui não fala nada sobre a força normal. Pronto, agora essa aqui fala. Um elevador em movimento descendente desacelera a taxa de menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força normal que o piso do elevador exerce sobre um objeto de 50 kg, dado que a gravidade aí vale 10, tá? Então, nessa questão aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos usar a resultante das forças para a gente poder calcular esse objeto. Uma coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte. Se tá lá no prédio, tá? Suponhamos que o elevador está aqui. Se o elevador está parado, então o anormal vai apontar para cima e o peso para baixo aqui, dado que vai ter uma pessoinha aqui dentro, né? Algum objeto aqui dentro. Então, se o elevador está parado, gente, então a gente vai concluir que o peso é igual ao normal, tá? Ambos são iguais. Se o elevador está em movimento, aí não, aí há uma diferença entre os valores obtidos nele. O que nós vamos usar para resolver essa questão? Duas fórmulas. A primeira é que a resultante ela é massa vezes aceleração, tá? A gente vai usar essa aceleração e essa massa, e por outro lado, ó, que a gente vai até substituir aqui, ó, a massa é 50 e a aceleração é menos 0,5, tá? Aí a gente vai multiplicar isso aqui, mas nem precisa fazer agora, tá? Quando você multiplicar isso aqui vai dar menos 25 newtons. Mas a gente não precisa fazer o cálculo agora, tá? Esse cálculo aqui pode ser feito só no final. E por outro lado, a resultante, ela vai ser a força normal menos a força peso. Isso por quê? Porque elas são diferentes, tá? Já que a resultante vai englobar, né? Vai englobar as duas forças aí, que são as duas forças do sistema. Então, como que a gente vai resolver essa conta? A gente vai usar essas duas fórmulas, ó. A resultante vai ser a mesma em ambos os casos. Então, peso menos normal, ou normal menos o peso, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, normal é a massa vezes a aceleração vezes mais o peso, né? Só que o peso, como a gente discutiu agora há pouco, peso é massa vezes gravidade. Então, vem aqui massa vezes gravidade. Ora, se você prestar atenção, a gravidade vale 10, e a massa 50. Então, o peso vai ser igual a quanto? 500 newtons. A gente nem precisa pensar muito em fazer esse cálculo, porque é só substituir, né? Multiplicar por 10. Então, a normal, gente, vai ser quanto? Vai ser os menos 25 newtons, que a gente descobriu ali em cima da aceleração, tá? Menos os 25 newtons. E vamos multiplicar aí por somar, né, com esses 25, esses 500. Então, vai ficar menos 25 mais 500. Então, quando você fizer isso aqui,
vai dar, deixa eu ver aqui, 475 newtons, é isso aí. Então vai dar 475 newtons. Que você vai observar que não tem aqui nessa alternativa, né? Deixa eu pegar um calculador para ver se eu multipliquei certo, mas acredito que sim. Deixa eu pegar aqui. 50 vezes 0,5 dá 25, é isso mesmo. O peso é 50, a gravidade 10, 500. Então é isso aí. Então, pessoal, nesse caso aqui, a força, né, de normal vai ser de 475 newtons, apesar de que não aparece aqui essa alternativa, tá bom? Então, temos aí um valorzinho que está, uma questãozinha que não tem alternativa aqui. De acordo com o gabarito deles aqui, eu vou mostrar para vocês a resposta deles do site, para vocês verem aqui, e a gente analisar o que está errado aqui para vocês verem. O que está errado aqui? Olha só. A questão lá eles fizeram o seguinte, ó. Pegaram o peso menos normal, menos a resultante, beleza? E aqui, ó, quando eles multiplicaram isso aqui, ó, 50 vezes 10, isso aqui dá 500. E esse carinha aqui, ó, mesmo você aplicando essa regra aqui, nesse caso aqui, ó, 50 vezes 0,5, isso aqui vai dar 25. Por mais que você some esse valor aqui, não tem como dar 75, né? Então, nesse caso aqui, essa questão está com o gabarito errado lá seria uma questão que seria anulada numa prova, tá? Porque está errada, está mal elaborada ela. Vamos pegar, por exemplo, agora, vamos pegar uma questão que vai envolver senos e cossenos aí, que foi uma dúvida que o Thiago me apresentou há algumas aulas atrás, e aí é bom que a gente já vê uma questão que envolve senos e cossenos. Olha só. Não sei se os dois, tá? Talvez só um. A questão diz o seguinte, ó, existe um bloco de massa 5 kg, é posicionado sobre a superfície de um plano inclinado, cujo ângulo é de 30 graus. Então, vamos pensar no seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui para a gente poder analisar melhor. Então, suponha que esse seja um plano inclinado, tá? Deixa eu tirar essa seta aqui. Seja um plano inclinado. E o bloco está posicionado a um ângulo de 30 graus. Isso significa dizer que aqui, pessoal, ó, aqui vai formar um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. Estão vendo aqui, ó, 30 graus aqui. Só que aí não vale de nada se eu não colocar o objeto, né? Deixa eu colocar um objeto aqui. Suponhamos que ele esteja aqui. Esse aqui é o objeto. Ele pede para a gente determinar a intensidade da reação normal exercida sobre o objeto. Então, aqui a gente tem que lembrar, né? Opa, deixa eu pegar aqui, fazer uma setinha. A força normal vai apontar numa direção, né? Nesse sentido, né? Nessa direção aí do objeto, tá? Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou mudar aqui a cor para vocês enxergarem melhor aqui o processo. Nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos fazer o eixo X e Y aqui, para a gente analisar o nosso problema através das forças X e Y aqui, ó. Eu vou fazer do ladinho da normal para a gente não confundir aqui o eixo X, o eixo Y, né, com a normal, que são coisas diferentes. Então, vamos lá. Deixa eu trocar outra cor aqui, vou pegar o laranja. Vamos analisar o seguinte, lembrem-se, a força peso, tá? A força peso, ela sempre aponta para baixo. Então, a força peso do objeto vai apontar para baixo aqui, nessa direção. Ele dá a massa do objeto, que é 5, então a gente conseguiria calcular a força peso de maneira bem tranquila aqui, nesse problema. Então, pessoal, aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Nessa opção aqui, a gente vai pegar, tá? E vai ter um triângulozinho aqui, ó. Nesse triângulozinho aqui. Aí eu vou redesenhar esse triângulo no outro ponto, vou desenhar ele maior, para vocês enxergarem aí, chegarem melhor aqui
esse processo? Basicamente é o seguinte, ó. Nós vamos ter a força peso que aponta para baixo aqui, tá? E aqui vai ser formado um triângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar o triângulo que vai ficar mais fácil aqui de vocês compreenderem. Vai formar um triângulo basicamente assim. Então aqui nós vamos ter o ângulo de 30 graus, mas por que o ângulo de 30 graus surge aqui, ó? Por semelhança de triângulo. Então esse ângulo aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Esse ângulozinho de 30 graus ele vai aparecer aqui. Aqui nessa parte baixa aqui, dessa parte baixa, vai ser a força peso, tá, no eixo X. E aqui na lateral vai ser a força peso no eixo Y, tá? Aqui vai ser o peso em Y, aqui vai ser o peso em X, e aqui, nesse lado aqui, vai ser a força peso de verdade, né? A força peso total, digamos assim. Então, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar que a força normal, ela está associada à força peso em Y. Em outras palavras, deixa eu limpar isso aqui, porque eu acho que ficou muito bagunçado esse desenho, tá? Em outras palavras, gente, o que vai surgir no nosso desenho é isso daqui, ó. Deixa eu tentar desenhar de uma maneira mais bonitinha aqui para vocês entenderem. Basicamente, é isso aqui, ó. Nós temos uma superfície, nós temos um objeto que vai estar aqui, tá? Aí a gente cria nesse processo aqui o eixo X e o eixo Y, que eu vou fazer até eles pontilhados aqui, ó. O eixo X e o eixo Y, tá? Só para a gente analisar de maneira melhor o nosso desenho. E aí eu preciso lembrar do que? A força peso, ela aponta para baixo. Eu vou fazer mais aberto aqui, só para a gente entender melhor. E a força normal, a força normal, ela vai surgir aqui, ó. Bom, aqui eu preciso também entender do seguinte, ó. A força peso, ela vai possuir duas informações, ó. A informação em Y e a informação em X. Então, para eu calcular essa informação em Y, ou melhor, para eu poder entender, né, identificar aqui o valor da minha força peso em relação à força normal, o que vai se equilibrar aqui, ó? O que vai se equilibrar vai ser a força normal com a força peso em Y. Então, aqui nesse processo aqui, essa parte da força aqui em X, ela não importa. Então, só vou analisar a força peso e a força normal em Y, tá? Só no Y. E esse ângulozinho que vai surgir aqui é justamente o ângulo de 30 graus, que seria esse mesmo ângulo aqui de 30 graus, tá bom? Professor, mas por que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo desse aqui? Gente, é uma semelhança de triângulos que vocês aprenderam lá em matemática com a Lorena. Então, você tem que essa força-peso aqui, ó, ela representaria a nossa hipotenusa do triângulo, enquanto que esse cateto aqui, esse cateto que representa aqui o Y em laranja, é esse mesmo cateto aqui da horizontal. É só uma semelhança de triângulos aqui para ser utilizados. Bom, entendido esse processo, a gente redesenha o triângulo para ele ficar mais bonitinho aqui no nosso processo de análise. Esse aqui é o peso em Y, que é o que a gente quer saber, que é justamente o valor normal, e esse aqui é o peso do nosso objeto. E aqui o ângulo de 30 graus. Como que a gente vai resolver essa questão? Bem simples, nós vamos aplicar aqui relação de senos e cossenos. No caso, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar do seguinte, ó. Eu tenho já o peso, né? O peso aqui é bem simples de calcular. Peso é massa vezes gravidade, ou seja, a gravidade vale 10 e a massa vale 5. Então, 5 vezes 10, que é 50. Então, a gente já sabe o valor do peso, 50 newtons, e a gente quer descobrir a normal. Lembre do seguinte, ó. Se eu tenho um ângulo e eu quero saber o cateto oposto, eu utilizo o seno. Porque seno de 30... tá? É igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Um outro detalhe importante aqui
é vocês sempre lembrarem dessa relação. Vocês pegam o ângulo de 30, 45 e 60. E aí vocês fazem aquele joguinho. Vocês bem que coloca seno, cosseno e tangente, tá? E aí vocês vão fazer a seguinte regra. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, tá? Aí depois raiz no 2 e no 3. E a tangente ela é diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então isso aqui tem uma musiquinha, vocês podem baixar ela lá no YouTube, sei lá onde vocês assistem ou escutam música, né? Assistem não, escutam música. Vocês podem estar vendo lá. E é só relacionar. O ângulo de 30 graus, o seno é meio. Então a gente vai usar essa informação para resolver essa questão. Então aqui vai ficar meio igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o peso de y, ou seja, a normal. E o cateto adjacente a hipotenusa, desculpa, é o peso. É o peso P. Bom, aqui é só multiplicar com cruzado, então fica 2 vezes a normal é igual ao peso. Ou seja, 2 vezes a normal é 50. Portanto, o normal vai ser igual a 50 sobre 2, portanto, 25 newtons. Essa aqui dá um pouco mais de trabalho de calcular, de fato, né, esses problemas que aparecem com ângulos, eles ficam um pouco mais complexos. Depois, num outro momento, a gente vai estar estudando, tá? Esse mesmo conteúdo, mas a gente vai fazer outros cálculos, outros exemplos, mas aí a gente vai dar uma continuidade para a gente estudar a próxima força, mas depois a gente volta e rever essa força aqui, essa força de 25 newtons aqui, ou essa força que está associada sempre a ângulos, entre ângulos, tá bom? Para a gente ver senos, cossenos, tudo de forma tranquila aí, para vocês não terem muitas dificuldades na hora de resolver esses exercícios que envolvem ângulos, tá? A gente vê seno, cosseno, tangente novamente. Bom, a próxima força que a gente tem que analisar, pessoal, seriam as forças de tração e depois analisar a força, deixa eu lembrar, a força de atrito, né? Então a gente tem essas forças aí para a gente estar analisando. Deixa eu só olhar aqui. Chamada não. Até que horas vai nossa aula, né? Para eu não perder o tempo aqui e acabar ou passando da aula ou deixando vocês na mão. Então a nossa aula vai até 9h10, então dá tempo suficiente para a gente falar das outras duas forças que estão faltando. Então vamos lá. Para a próxima análise que a gente tem, que é para a gente ver a força de tração, a gente vai lembrar do seguinte, ó. A tração ela é uma força que está associada a fios ou a cabos, igual a gente havia visto na última aula, na quarta-feira passada. No finalzinho a gente estava discutindo a força de tração, a gente até fez alguns exemplos, né, alguns desenhos explicando como que funciona a força de tração. O primeiro exemplo mais básico de todos é o exemplo do pêndulo, que é um objeto que possui uma esfera, uma haste em que tem um fio segurando uma esfera e esse fio vai ficar dando oscilações de um lado para o outro, né? Ele vai ficar dando meia volta, né? Da esquerda para a direita e vice-versa aí o tempo todo. Nesse processo aqui a gente precisa entender que possui então algumas forças interessantes que nós analisamos. Primeiro, a força peso, que é a força que sempre aponta para o centro do planeta, e no fio vai surgir a força de tração. Essa força aqui, associada ao fio, é a força de tração. Por exemplo, se você tem aí, digamos, um carro quebrado, né? E aí você vai ter um outro carro puxando através de um fio o carro que está com defeito. Aí, nesse processo aqui, nesse cabo, vai ter a força de tração. Vai ter a força de tração associada do carro 1 para o carro 2 e a força de tração do carro 2 para o carro 1. Tá? Elas vão ter a mesma intensidade,
mesma direção, só que sentidos opostos, igual a gente estudou na terceira lei de Newton. Lembrando que ambos os carros vão possuir peso, tá? Os dois carros possuíram peso, e também, se eles estão apoiados na terra, eles vão ter força normal. Se os carros estiverem acelerados, vai ter uma força apontando para frente, que vai ser a força aí do motor, né, puxando os carros. E se tiver, claro, vai ter atrito, mas se a gente considerar, que a gente muitas vezes não considera, vai ter a força atrito aí puxando os carros. Mas o nosso foco agora é a gente ver como que trabalha com a tração. Então, a tração, ela é uma força que está associada a cabos. Vamos ver na prática como que nós resolvemos problemas que envolvem a tração. Deixa eu pegar aqui uns exercícios para a gente estar fazendo, para entender melhor ela. Bom, essa questão aqui diz o seguinte: veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa 8 kg suspenso por uma corda, adotando uma gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Então aqui a gente precisa identificar o seguinte: vai ter a força de tração aqui, né, na corda, e como o objeto possui massa, então tem a força peso aqui nesse objeto. Como esse objeto que está parado, gente, ou seja, ele está em repouso, isso significa que a força resultante dele é nula, né? Por quê? Porque como o corpo está parado, a velocidade é zero, e se a velocidade é zero, a aceleração também é zero. Então, a resultante é nula. Por outro lado, a resultante desse corpo aqui, ela é a tração menos o peso, né? As duas se equilibram. Ou seja, resumidamente, ó, se você fizer a junção dessas duas, ó, a tração menos o peso é igual a zero, a gente vai concluir o que nós queremos usar nessa questão. Se você passa o peso para o outro lado somando, né, já que ele está subtraindo, o peso e a tração são iguais, já que ele está em repouso. Logo, se eles são iguais, basta a gente usar a fórmula do peso para calcular a tração, que é massa vezes gravidade. Portanto, a tração vai ser 8 vezes 10. Portanto, letra A, 80 newtons. Então, temos aí como calcular a tração de maneira bem simples, que é 80 newtons. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida por enquanto. Beleza, eu estou pensando, nessa aula eu vou deixar para fazer só a normal, o peso e a tração, e deixar o atrito para a aula que vem, quando a gente, na quarta-feira, que a gente estuda só o atrito separado, para não confundir a cabeça de vocês em relação a tantas forças diferentes. Eu acho que o estudo dessas três agora já fica um pouco puxado, né? Então, vamos trabalhar só com essas três forças hoje, e aí na próxima aula a gente vê outros tipos, tá? Que no caso vai sobrar só a força normal, a força de atrito para a gente ver. Vamos pegar mais uma questão aqui, tá? Que é uma questão que vai envolver o estudo de polias, que a gente até havia estudado um pouco sobre polias, mas agora a gente vai ver isso aplicado a forças, tá? Uma questão vai ser um pouco mais longa do que a anterior, porque aquela é bem simples, ó. Questões que envolvem só duas forças, elas são mais tranquilas, né? São mais fáceis de se resolver, ó. É só entrar em equilíbrio. Quando tem, por exemplo, ângulos, elas ficam um pouco mais complexas, porque a gente tem que resolver senos, cossenos e tal. Quando, por exemplo, possuem duas forças, mas que não estão em equilíbrio, aí a gente tem que apelar para a aceleração. Tem que ter aceleração, senão a gente não tem como resolver. Tá? Então, e questões que envolvem conversão de unidade, a gente tem que tomar um cuidado para converter corretamente. Então, são várias informações diferentes aí que eu estou trazendo para vocês, e que cada uma delas pode ser aplicada em um exercício ou mais, né? Então, vamos lá. Suponha que uma pessoa de massa igual a 50 quilos esteja suspensa numa corda
como na ilustração abaixo. A outra extremidade da corda está presa num bloco de massa 56 quilos que está em repouso em uma superfície plana. Supondo que a aceleração da gravidade local é igual a 10, determine o valor da força de reação normal trocada entre o bloco e a superfície de apoio. Bom, então aqui a gente tem algumas informações. Seria mais legal, né? Seria melhor se o desenho fosse um pouco mais espaçado aqui para poder fazer os desenhos, mas vamos lá. Então a gente tem aqui, gente, ó, para baixo, força peso, tá? Do bloco, que vale ressaltar do bloco. Aqui no menino vai ter a força peso do menino, né? Vou chamar de M aqui. Aqui em cima nós vamos ter a força de tração. Aqui no fio do bloco nós vamos ter a força de tração também, mas juntamente com a força de tração nós vamos ter a força normal. Já que a gente tem que observar o seguinte, ó, o bloco está apoiado sobre a superfície. Logo, nós vamos ter aí essas duas informações para a gente, tá? Então, aqui a gente tem que perceber, tá, gente, que tem essas duas informações. Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo ver a tela normalmente? Sim. Sim. Vocês estão vendo os desenhos que eu estou fazendo e tudo mais? Sim. Ah, então de boa. Então vamos lá. Gente, vamos lá. Então como que a gente vai resolver essa questão? Nós vamos analisar essa questão fazendo uso, né, de dois pontos importantes. Um em relação ao menino e o outro em relação ao bloco. Então, a gente vai fazer duas análises para poder dar certo, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a análise do bloco, tá? Vamos analisar aqui o bloco. Deixa eu desenhar aqui bonitinho, né? Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos analisar aqui o bloco, tá? E depois vamos analisar aqui o menino. No bloco, quais são as informações que eu preciso entender? Ó, nós temos a normal e nós temos a tração para cima. E para baixo nós temos o peso do bloco. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. No menino nós temos a tração, que aponta para cima, e o peso do menino para baixo. Vamos lá calcular os pesos, porque eles são mais fáceis de se calcular. Primeiro, ó, o menino que está aí, a pessoinha que está aí, tem 50 quilos. Então, 50 vezes 10 dá 500. Então, o peso do menino é 500. E o peso do bloco, já que o bloco possui 56 quilos, então o peso do bloco vai ser 560. Só multiplicar por 10, a gente sabe o valor aí deles. Aqui vale um detalhe importante, ó. Em relação ao menino, a gente já pode concluir o quê? Ó? Como só tem duas forças aqui, elas estão em equilíbrio, nós podemos concluir nesse caso aqui, tá? O primeiro ponto, em relação ao menino, tá? A criancinha que está aí, a gente pode concluir o seguinte, que a tração, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual ao peso do menino, que vale 500 newtons. E por outro lado, a gente pode concluir o quê? Em relação ao bloco, a gente pode utilizar essas informações para resolver mais fácil. Como? Se vocês perceberem aqui, ó, a normal mais a tração, ela é igual ao peso do bloco, não é isso? Ó, a gente tem duas forças para cima e uma para baixo. Então, a normal mais a tração é igual ao peso do bloco. Seria a força resultante, né? Esse mais esse menos esse seria igual à força resultante, que seria zero. Então, nada mais justo do que as duas forças para cima é igual à única força para baixo. Então, aqui é só substituir os valores, ó. Normal mais a tração do que a gente descobriu que é 500, ela vai ser igual ao peso do bloco, que é 560. Então, aqui não precisa nem fazer muita conta, né? E já fica óbvio que a normal tem que ser 60 newtons, né? Letra E de elefante. Alguma dúvida? Nenhuma. De boinha, né? Não. Vamos ver se tem mais alguma questão. Deixa eu ver se tem mais alguma questão interessante. De tração. Bom, tem uma aqui. Vocês conseguem ver as questões ou só depois que eu coloco lá?
Só depois quando o senhor coloca aí no quadro. Ah, tá. É porque eu tô filmando só um programa. Só esse programinha aqui. Opa. Não, não quero aqui. Eu quero o objeto lá em cima. Agora sim. Vamos lá. Então, nós temos agora uma segunda questão sobre... Ó, terceira, na verdade, questão sobre tração, que é a seguinte, ó. Na figura abaixo, temos dois blocos que estão ligados entre si por uma corda ideal. Corda ideal significa que ela tem massa desprezível, não vai influenciar em relação ao cálculo do sistema. Tá? Então, a corda só usa para indicar a tração. Podemos ver que o bloco A, esse bloco aqui, encontra-se apoiado sobre uma superfície plana. Então, se ele está apoiado, gente, ó, normal. Se ele tem massa, como vai ser indicado aqui, tem peso, tá? Aí aqui eu vou indicar por peso de A. Observe, o peso de A é 10, né? A massa aqui é 9 vezes 10, ou seja, 90 newtons. O bloco B também ele vai ter aqui a sua informação. O bloco B ele vai possuir peso também. Nesse caso, o peso de B vai ser 60, porque ele tem 6 quilos. Então, 6 vezes 10, 60. Ele pede para a gente calcular o valor da tração na corda, né? Então, ele pede aqui a tração. Bom, nesse sistema aqui, a gente tem que observar o seguinte. Não existe um equilíbrio nesse sistema. Por quê? Porque se existisse equilíbrio no sistema, a gente poderia dizer que a tração seria igual ao peso de B, né? Porque aí a tração equilibraria o peso de B, né? Então, aqui o processo que nós vamos resolver é o seguinte. Primeiro, nós vamos calcular a aceleração, depois nós vamos calcular a tração. Lembre-se que eu comentei algum exercício aqui atrás, problemas em que não há equilíbrio das forças, nós vamos ter que recorrer ao uso da aceleração, como a gente fez nessa questão aqui do elevador, tá? Geralmente, quando envolve questões de blocos, sendo de blocos, né, envolvendo dois blocos, a não ser que fique claro para a gente que os blocos estão parados, né, em equilíbrio estático, nós não podemos afirmar isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um processo bem tranquilo. Nós vamos pegar, por exemplo, e calcular a resultante no bloco B. Tá bom, gente? Como que a gente vai calcular a resultante no bloco B? Nós vamos entender o seguinte, ó. O peso de B, ele vai ser igual a massa... deixa eu colocar aqui, né? Escrever aqui bonitinho para ficar mais claro aqui. Ó, a resultante em B... Tá? A resultante ela vai ser igual a massa de B, peso de B. Ou seja, a resultante em B, lembre-se, é massa vezes aceleração. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado importante. Por quê? Porque como o peso B está pendurado, né, num cabo sobre o peso A, ou sobre o bloco A, né, gente? Então ele vai envolver a massa de A mais a massa de B. E isso aqui vezes quem? Vezes a aceleração do sistema. Que massa vezes aceleração, só que a massa dos dois, tá? Que a resultante envolve os dois corpos, e ela vai ser igual ao peso de B. Só que o peso de B é massa vezes gravidade. Bom, feito isto, é só a gente substituir os valores. Ó. Vejam só, a massa de A é 9, então vai ficar 9 mais a massa de B, que é 6, vezes a aceleração que a gente não sabe, igual a massa de B, né? Que vale 6, vezes a gravidade, que vale 10. Ora, isso aqui vai dar 15A igual a 60. Se eu passo 15 dividindo, 60 dividido para 15 vai dar 4. 4? Isso. 4. Então, eu posso dizer que a aceleração desse sistema vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente encontrou a aceleração do sistema. Isso aqui não é o suficiente para resolver. Nós vamos ter que envolver agora a tração do bloco A. Como que a gente calcula a tração no bloco A? A gente tem que lembrar que a tração no bloco A aqui, ó, essa traçãozinha aqui, ela vai ser igual à massa de A vezes a aceleração do sistema. Então,
Deixa eu separar aqui. De calcular. A tração no bloco A vai ser massa vezes, que é massa de A, vezes a aceleração do sistema. Qual que é a massa de A? A massa de A vale 9. Então, vai ficar 9 vezes 4. E 9 vezes 4, 36 newtons. Seria a alternativa B, aqui no nosso processo de cálculo da força de tração no bloco A. Certo, gente? Bom, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Professor, por que seria uma pergunta muito justa de vocês fazerem? Seria o seguinte, por que no bloco A você não usa a força normal nem a força peso? Porque lembra o seguinte, ó, força peso e a força normal, elas são iguais porque elas estão na vertical. Se elas são iguais, já que o bloco só vai se movimentar para a direita, então isso significa dizer que a normal menos o peso vai dar quanto? Vai dar 0. Então essas duas forças entram em equilíbrio. Então no bloco B, as resultantes atuam em relação ao peso. No bloco A, a resultante vai ser simplesmente a força de tração. É por isso que no bloco A nós não usamos a força peso nem a força normal. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Sim. Então, muito bom. Bem tranquilo isso aí. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar fazer a chamada com vocês. Deixa eu pegar aqui. Agora achei. Estou atrás aqui da lista de presença. Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui a gravação, né, para não gravar o nome de vocês.